de Top de volta! E agora vamos para o quadro Entendendo o Cérebro com a doutora mais linda do Brasil. Doutora Francine Mendonça, seja muito bem-vinda. Boa muito tarde. Obrigada, Aceita, Gi. você é maravilhosa, não é, gente? Olha aí, todo mundo Então, hoje nós vamos falar sobre um tema aí muito questionado por muitas pessoas, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vamos abrir uma série de quadros. Hoje nós vamos falar sobre esse diagnóstico na criança, no próximo bloco nos adultos e depois o tratamento. Então vai seguindo por aí, que tem muito tema interessante, muito assunto legal. Eu cheguei, eu falei, já quero perguntar umas coisas. Pera aí, ela falou, não, Gi, hoje a gente vai falar das crianças. Eu falei, doutora, eu acho que eu tenho tudo aí. Hiperatividade, déficit de atenção, essa mistura toda. Mas hoje eu vou ter que segurar a onda, que é para as crianças. Então roda a vinheta que a gente já volta para tirar todas as dúvidas. Boa! Bom, vamos começar entendendo quais são os sintomas do TDAH. Isso, quando a gente fala em TDAH, nós falamos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que se caracteriza por uma impulsividade, uma desatenção e uma hiperatividade. Então nós temos essa tríade. Mas em alguns indivíduos, os sintomas de hiperatividade e hiperatividade e impulsividade predominam, em outros, a desatenção predomina. Para se ter esse diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, existem critérios, né? Existem características que nós podemos observar, principalmente na criança, tá? De acordo com o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, né? O DSM-5, ele coloca que esse transtorno deve ser evidenciado em até 12 anos de idade. Então, geralmente, ele se apresenta até os 12 anos, tá? Isso vem sendo um pouco controverso, mas ainda é critério diagnóstico. Tá? Então, nós conseguimos observar esses critérios. Então, deve-se ter, né, características de desatenção ou hiperatividade e impulsividade por pelo menos 6 meses ser observado, tá? Essas características, elas devem estar em pelo menos 2 ambientes, seja na casa, em casa, na escola ou em outro ambiente em que a criança esteja, né? Sim. E esses problemas, né, essas características devem influenciar no aspecto social, no aspecto acadêmico ou no aspecto cognitivo ali da inteligência, de uma maneira, né, simples de dizer, tá? Nas relações interpessoais. Então, para se ter o diagnóstico de transtorno de TDAH, você tem que ter essas características em mais de 2 ambientes, por pelo menos 6 meses, e isso influenciar nas suas atividades acadêmicas, interpessoais, sociais, emocionais, enfim. Precisa ter todos os sintomas, doutora? Porque às vezes a criança tem uma hiperatividade, mas não tem a impulsividade, por exemplo. Ou tem que ter os 3 aí? Não tem que ter os 3, tá? Então eu trouxe aqui. Quando a gente fala em sintomas hiperativos, quais são eles? Por exemplo, aquela pessoa que mexe a mão o tempo inteiro, mexe o pé, fica se contorcendo na cadeira. Aquela pessoa, por exemplo, que tem dificuldade de permanecer sentado em ambientes como, por exemplo, na escola, numa sala de aula, tá? Por exemplo, aquela adolescente que se sente inquieto ou aquela criança que começa a correr, a escalar de uma maneira repentina e inadequada, digamos assim. Né? Nós temos aquela criança que tem dificuldade de manter atividades silenciosas, faz barulho, não consegue ficar em silêncio. Ou aqueles indivíduos que respondem rapidamente sem pensar, ou até antes de você terminar a pergunta, ou aqueles que se intrometem no assunto, né? Faz intrusões no teu assunto, você está conversando, ele te atrapalha, tá? Eu trouxe atividade motora excessiva também. Tem pessoas que você tem dificuldade de acompanhar. Parece que ela está em movimento o tempo inteiro enquanto está falando com você. Tá? Então, esses são sintomas
hiperativos. Gi não se identifica, Gi. É pro próximo Gente, bloco. eu tenho tudo isso, e agora? É pro próximo bloco. Aquela criança que conversa excessivamente também. Então, Conversar também excessivamente? Excessivamente. Então, fala excessivamente, muitas vezes até fora do contexto. Então, nós temos esses sintomas de hiperatividade / impulsividade. Né? Por exemplo, no adolescente, a impulsividade, ela pode se manifestar por uso de substâncias de abuso, tá? Pode se manifestar, por exemplo, por comportamento sexual de risco, ou problemas na direção automotiva, né? Também pode se manifestar. Né? No caso, não na adolescente, mas, por exemplo, aquele adolescente que já tem o dinheirinho e que compra compulsivamente também é um pode sinal? Se caracterizar como uma impulsividade, vamos dizer assim. Mas aí pode ter outros diagnósticos. Com quantos anos, doutora, a gente tem que começar a avaliar? Porque, assim, hoje em dia as crianças estão super... Aquela que não está grudada no celular... É aquela que não para quieta, que vai para lá, que vem para cá, que não consegue se concentrar. Mas tem momentos, né? Como que a gente vai diferenciar? Primeiro, né, a doutora responde com quantos anos a gente tem que começar a observar. E depois, por exemplo, em que momento você fala, nossa, é um diagnóstico, pode ser. Porque assim, por exemplo, tem criança que não para quieta, mas ela consegue assistir um filme, ela consegue ficar no teatro. Eu fiquei tranquila quando eu levei minha filha num teatro musical e ela ficou 3 horas. Né? 1h30 de intervalo, eu falei, bom, ela não tem isso, mas ela pega fogo. Então, ela consegue ela pinta, então se eu pego um livro para ler, ela presta atenção. Então, ela consegue se concentrar. Ela consegue se concentrar e nunca recebi nenhuma reclamação da escola. Então foi uma coisa que me tranquilizou, porque ela faz algumas atividades assim. Mas é dela querer pegar fogo. Então, entendo. Primeira pergunta é com quantos anos? Geralmente, assim, a partir de 4 anos a gente começa a observar, tá? Dificuldade de desempenho acadêmico, ou dificuldade da relação entre os coleguinhas, por exemplo, né? Então, brigas excessivas, ou até rejeição dos colegas. A gente começa a observar. Né? Logicamente que isso a gente tem que ter relatório dos pais, tem que ter uma observação, né, ativa, né, que muitas vezes é negligenciada. Acho que só a criança é agitada. Então, assim, observação ativa e acompanhamento. Geralmente, a partir dos 4 anos, esses sintomas começam a se manifestar. A hiperatividade, o pico aí vai em torno de 7 a 8 anos, tá? A partir disso, tende a declinar os sintomas de hiperatividade. Os sintomas de impulsividade tendem a se manter. Que aí entra na questão da adolescência, que muitas vezes a gente nem consegue detectar, né, claramente, mas aí o próprio adolescente se coloca inquieto ou tem essas questões, né? O uso de substância de abuso, comportamento sexual de risco, direção, aí tem outras manifestações, tá? E aí, Gi, eu também trouxe os sintomas de desatenção, né? Também não se identifica, tá? Mas aí eu trouxe na sequência os sintomas de desatenção. Quais são eles, né? Por exemplo, quando a gente fala em desatenção, são aquelas pessoas que não conseguem observar detalhes, erram por descuidos, tá? São aquelas pessoas que você tá falando com ela, e se dirigindo a ela e parece que ela está fora do ar. Por exemplo, aquela criança que se distrai por estímulos mínimos, né? Não consegue. São aquelas crianças que evitam atividades que exigem uma concentração consistente, não é? Eu trouxe uma série aqui. Tem dificuldade de organização de tarefas, atividades, aquelas que parecem não escutar, que não conseguem se manter nas atividades de brincadeira da escola, não é? Então, tem dificuldade de seguir instruções, tá? Então, assim, esses são vários critérios de desatenção. Para você ter ideia, quando a gente fala nesse manual, né, diagnóstico de transtornos mentais, para se ter a característica de desatenção, tem que ter pelo menos 6 desses. Né? Tá. Em indivíduos abaixo de 17 anos. E para se ter uma característica de hiperatividade e impulsividade, tem que ter pelo menos 6 daqueles que já comentou. Isso abaixo de 17 anos. Acima de 17, eles exigem 5. Tá? Então, a gente já começa a observar essas características que nos dá uma sensibilidade maior para o diagnóstico. Lógico, como eu falei, a gente tem que ter relatórios da escola, muitas vezes uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação médica, porque aí a gente entra nos critérios, nos quadros diagnósticos diferenciais, tá? E aí eu trouxe para vocês também
Quais os possíveis diagnósticos diferenciais? Tem vários, né? Aquele transtorno desafiador opositor, né? Que é aquela criança que ela tem aquele humor irritável, irritadiço, aquele comportamento argumentativo ou até de vingança, não é? Então, isso é um diagnóstico diferencial do TDAH, é um transtorno desafiador opositor. Existe aquele transtorno eu coloquei aqui, transtorno espectro autista, é um diagnóstico. Tiques, distúrbios do sono, transtornos depressivos, transtornos ansiosos. Nossa, são muitas coisas, São muitos que podem simular um TDAH e, na verdade, pode ser um transtorno do próprio neurodesenvolvimento da criança, tá? Uso de substâncias, o transtorno de conduta, por exemplo. Não sei se você já ouviu falar que tem, né, crianças que se manifestam, são agressivas com pessoas, com animais. São pessoas crianças que destroem patrimônio, por exemplo, não é? São crianças assim que têm um transtorno de conduta e não um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso a gente consegue separar, não só numa análise, né, com os pais, quem acompanha, professores, mas existem questionários também que direcionam para diagnósticos, né? Além disso, existem, por exemplo, condições neurológicas, condições genéticas, por exemplo. Eu ia te perguntar agora, ou se vem de uma genética, né? Ou se a criança pode nascer e desenvolver isso por uma gravidez, sei lá, agitada, que muita gente fala isso. Ou se, por exemplo, um fato, sei lá, uma separação conturbada dos pais pode levar a criança também a um quadro desse transtorno. Excelente, muito boa pergunta de por quê. Quando a gente fala em TDAH, sim, tem características genéticas. Já existem genes sendo mapeados relativos ao TDAH, tá? Inclusive, quem tem, né, na suspeita do diagnóstico, vale a pena perguntar se tem familiares com o quadro, né? Porque aumenta a probabilidade da criança ter o TDAH. Então, o TDAH tem característica, sim, genética, tá? Mas você falou, condições do parto, sim, sem dúvida, tá? Então, isso a gente tem que investigar. Muitas vezes a criança é exposta ao tabaco, ao álcool, né? Existe a síndrome do álcool fetal, por exemplo, que eu trouxe até mais na frente uma faces para vocês de uma criança assim. Existem, por exemplo, ali a gente tem a síndrome do X frágil, a síndrome genética, que também pode gerar o transtorno, né? Nesses aqui nós temos características da síndrome alcoólica fetal. Tá bom? Então, assim, são condições periparto ou condições genéticas, hereditárias, Eles né? sentem, na verdade, abstinência do álcool, da substância, enfim, isso vai desenvolvendo, não? Mas o efeito do próprio álcool. O efeito do próprio álcool. No desenvolvimento. Entendi. Por exemplo, muitas vezes a criança ela pode ser exposta ao tabaco, pode ser exposta ao chumbo, muitas vezes ela pode ter um distúrbio tireoidiano, tá? Então tudo isso precisa ser pesquisado, né? Muitas vezes outro diagnóstico diferencial é um quadro convulsivo, né? Crises convulsivas, a gente viu no quadro lá atrás, né? Muitas crianças têm aquelas crises de ausência, né? Que fica fora do ar e consequentemente tem um baixo desempenho acadêmico, né? Parece que ela está fora do ar ali, mas é uma crise convulsiva. E você falou assim, condições de separação. É outra coisa interessante. Sim. Porque... Eu tinha um vizinho, eu falo porque tinha um vizinho meu que viveu isso, assim. Depois a mãe descobriu que era realmente um trauma da separação, que ele tinha, mas era muito pequenininho, né? Então não dava para dar nenhum diagnóstico. Acho que ele tinha 2, 3 anos, mas ele não conseguia ficar parado, ele não olhava pra gente, ele não conseguia socializar e não conseguia relaxar em momento nenhum. E depois descobriu isso, aí fez o tratamento e ele tá bem. É por isso que é interessante, porque muitas vezes em casa você tem diferentes personalidades, pai e filho, temperamento, depressão materna. E aí é interessante observar, por isso que tem que ser em pelo menos 2 ambientes. Porque muitas vezes a criança tem no ambiente doméstico um comportamento
e no ambiente escolar outro. Então, isso pode refletir condições emocionais, psicossociais relativas ao ambiente doméstico, à convivência com os pais. Então, a gente tem que pesquisar, porque isso é diagnóstico diferencial do TDAH, tá? Ou pode vir junto, mas a gente precisa fazer essas diferenciações. Doutora, quais são os diagnósticos, assim, os métodos, né, de tratamento? Depois de descobertos os diagnósticos, que são, né, levam 6 meses analisando, não é isso? Em 2 ambientes. 6 meses. Aquelas características tem que ser no mínimo 6 ou 5 do outro, né? E o tratamento, como que é feito o tratamento? Análise médica, neurológica, análise neuropsicológica, relatório dos professores. Sim. Existe uma série de coisas, né? Analisar os diagnósticos diferenciais, laboratoriais, muitas vezes. Sim. Em relação ao tratamento, eu vou passar com detalhes para vocês, tá? Eu vou trazer um bloco só de tratamento, para o TDAH. Mas já adianto que existem sim medicações, né, que são psicoestimulantes, tá? Que podem ajudar a criança que tem o TDAH, tá? Até porque acredita-se numa deficiência no mecanismo de mensageiros cerebrais, que é a dopamina, a noradrenalina, e que essas medicações, elas tendem a disponibilizar melhor esses mensageiros no sangue e, consequentemente, melhorar o quadro da criança. Mas vamos falar com detalhes nos próximos blocos. Boa! Tá aí, doutora Francine Mendonça, a doutora mais gata do Brasil. Seus contatos, muito obrigada. Até a próxima quarta. Adorei, viu? Até. Super informativo. Bom, fico feliz. Corrigindo, minha gente, volta aqui com a titia. Próxima quinta. Então, meu Instagram é DRA Francine Mendonça. DRA Francine Mendonça. Me adiciona lá, manda suas dúvidas, comentários, enfim. Estou à disposição de vocês e vamos seguir nos próximos blocos para saber um pouco mais desses quadros. Bom, e agora a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem menopausa, causa, sintomas e tratamentos. Eu e Nani Venâncio, a gente volta já!